Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sei que eu sumo, apareço de novo, mas eu já aceitei de que eu sou esse tipo de pessoa aqui no YouTube, na vida, com os meus amigos, por exemplo. Eu não sou o tipo de pessoa que responde todo mundo no WhatsApp rápido, eu demoro dias e aqui eu ando muito ocupada, então eu realmente não tenho tido tempo de gravar vídeo. Por exemplo, agora eu tô gravando de madrugada porque eu tô muito na vibe de gravar um vídeo. Eu tô com saudade do YouTube, então é um jeito que eu consigo matar um pouco da minha saudade. Eu sei que isso acaba prejudicando essa retenção de seguidores, digamos assim, mas eu tô feliz de compartilhar minhas experiências aqui. Então, se você caiu aqui de paraquedas, bem-vindo. Esse meu canal eu uso mais para compartilhar experiências da vida que eu já tenho passado. Eu tô aqui desde 2016. Eu já compartilhei minha experiência fazendo a cirurgia ortognática, que eu fiz 2 vezes. Já fiz a cirurgia do olho para corrigir o grau. Hoje eu uso esse óculos que é sem grau, é só para proteger da tela do computador. Além disso, eu já fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, chamado Au Pair, que é babá nos Estados Unidos. Já fiz... tô morando aqui no Canadá. Então, compartilho também minha experiência aqui quando dá. E, além disso, já compartilhei minha experiência usando implante contraceptivo. Já fiz vídeo falando sobre a minha experiência fazendo IELTS, que é a prova de proficiência em inglês. Então, o vídeo de hoje é relacionado também ao inglês, à prova de proficiência. Dessa vez eu fiz o CELPIP, eu fiz em junho agora, 2023. Então tá bem fresquinho na minha memória, por isso que eu também tô fazendo questão de fazer um vídeo agora de madrugada para poder compartilhar com vocês, antes que eu comece a esquecer algumas coisas e depois fique mais difícil de eu conseguir, de fato, lembrar tudo e compartilhar com vocês. Para quem não sabe, o CELPIP é uma prova de proficiência em inglês. Infelizmente, no Brasil ainda não está disponível. Eu consegui fazer aqui no Canadá, mas eu sei que também está disponível em outros países. Eu só não tenho a lista aqui na minha cabeça. Mas, infelizmente, no Brasil não está disponível. No Brasil é mais popular a prova do IELTS, que eu fiz, o TOEFL e Cambridge, se não me engano. Essas são as 3 mais famosas. Porém, o CELPIP, desculpa, eu ia falar o IELTS. O CELPIP, ele é bem comum para as pessoas que querem fazer processo de imigração aqui no Canadá. Então, para você conseguir migrar no Canadá, a maioria dos processos você precisa ter uma prova de proficiência em inglês para mostrar, eu sou muito bom em inglês, eu consigo falar bem, me comunicar bem, ouvir bem, ler bem, escrever bem. Então, quanto maior sua nota, mais chances você tem de fato, imigrar para o Canadá. O motivo que eu fiz a prova, sim, eu penso em migrar para o Canadá algum dia, mas a prova tem validade de 2 anos só. Então, eu, de fato, não acho que eu vou conseguir migrar em 2 anos, ainda mais porque eu fiz a prova agora em junho e eu só termino a minha faculdade em dezembro. Então, querendo ou não, eu perco 6 meses. Porém, eu queria muito fazer essa prova para poder praticar e tipo, sentir a prova para quando eu for fazer de fato para imigração, eu já tá mais confortável de, ok, já fiz essa prova, sei como é que funciona, já sei todas as manhas, estou mais preparada e vou conseguir uma nota boa, se Deus quiser. Então, esse foi o motivo que eu decidi fazer o CELPIP. Aí você pode me perguntar, tá, Mariana, eu soube que você já fez o IELTS antes, por que você não fez o IELTS dessa vez? Você prefere fazer outra prova? Porque eu ouvi falar que o CELPIP é mais fácil. E, assim, eu quero gastar meu tempo e meu dinheiro bem. Então, se é mais fácil do que o IELTS, eu prefiro fazer. O mais fácil que for, eu vou fazer. Ainda mais se for, tipo, mais ou menos o mesmo preço. Se não for, tipo, uma diferença absurda, eu vou fazer. Então, esse foi o motivo, só porque eu escutei falar que é mais fácil, então eu decidi fazer. Então, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês sobre o meu nível de inglês, para dar um contexto para vocês, o meu plano de estudos, como foi o dia da prova e também quanto eu tirei. Vou revelar minha nota aqui para vocês, então fiquem ligados. Começando pelo meu nível de inglês, eu não sei se você que está assistindo já está ligado nisso, mas eu já morei 1 ano e meio nos Estados Unidos.
Então, eu morei 2018 e 2019 nos Estados Unidos, voltei em setembro de 2019 para o Brasil. E eu fiz o IELTS em dezembro, então assim, aquele meu inglês estava bem fresco na minha mente, então por isso que eu decidi fazer naquele mesmo ano o IELTS. Tirei uma nota relativamente boa para o tempo de estudos que eu tive, né? E que eu estudei, e ainda mais porque eu estudei sozinha, não tive nenhuma aula, não tive nenhum cursinho, não tive nada, estudei em casa, num período relativamente curto. O meu overall foi 6,5. Eu tirei 6 no listening, 6,5 no reading, 6,5 no writing e 7,5 no speaking. O IELTS que eu fiz foi o academic, porque eu queria ser aceita em alguma universidade aqui no Canadá. Então, para ser bem sincero, não achei a minha nota ruim. Claro que tem muita gente que consegue uma nota muito maior, mas pelo tempo de estudos e por eu não ser uma pessoa muito boa em prova, eu sou ruim mesmo, eu fico nervosa, eu não me concentro, não sei o que. Eu achei que eu fui bem, pelo tempo. Mas enfim, hoje em dia eu tô morando aqui no Canadá há 1 ano e meio também. Só que a realidade é outra aqui pra mim. Por quê? Eu trago a bagagem de 1 ano e meio dos Estados Unidos. Por mais que eu tenha ficado depois disso 2 anos no Brasil, querendo ou não, você não esquece completamente o idioma. Vim aqui pro Canadá, atualmente eu moro sozinha. Meu namorado, a gente fala inglês, porque o meu idioma e o dele, a gente não se entende, ele não é canadense, então o inglês é o único idioma em comum que a gente tem. Além disso, eu trabalho com o público, então no meu trabalho eu atendo muito telefone, muita reclamação de clientes, eu trabalho na parte administrativa também da empresa, então eu lido direto com as pessoas, então eu tenho que falar inglês direto. Então, parte do meu dia, tipo assim, a maior parte, eu diria, sei lá, uns 80% do meu dia, aqui eu falo inglês. Então, eu tenho falado mais inglês do que português aqui morando no Canadá. Então, o que é que eu fiz primeiro? Eu fui, de fato, entender como é que funciona o CELPEP. E como é que eu fiz isso? Primeiro, eu fui no canal deles, do CELPEP. Eles têm videoaulas de, sei lá, de 1 hora e meia, 2 horas, com cada modalidade. Então, assim, tem videoaula dos instrutores falando sobre o listening, outros falando do speaking, outros falando do writing. Então, eles sempre pegam um exemplo de uma questão e trabalham elas. Então, são webinars que já são gravadas. Então, você só assiste esses vídeos gravados. Eu nunca assisti o ao vivo, nem sei como é que funciona. Nem procurei saber, mas também não era do meu interesse. Pode ser do seu interesse enfim, depende. Mas no meu caso não era do meu interesse, então eu tava... Primeiro fui no site do CELPEP, fui entender, ok, listening, são quantas partes, são quantas questões, quanto tempo é. Entendi, beleza, isso aqui. Fui na parte do reading, quantas partes, quantas questões e quanto tempo. Beleza, entendi também. Speaking, mesma coisa. Writing, mesma coisa. Ok, eu vou ter esse tempo aqui de prova. Ok. Como é que mais ou menos essas questões funcionam? Aí eu fui nesse canal do CELPEP e fui olhar essas webinars deles que eles fazem, falando sobre o que eles esperam do aluno quando faz essa prova. Então, para mim foi muito bom começar dessa forma, entender quantas questões são, quais são as partes, para depois ver as questões de fato, um exemplo, para também me ambientalizar, ok, tô entendendo o que é que tá acontecendo aqui. Para depois eu começar a fazer as questões, os simulados. Então, para mim foi muito bom me ambientalizar primeiro, para depois assistir essas aulas que as próprias pessoas do CELPEP, que corrigem as provas, dão de dicas, de análise de outros estudantes que compartilham os skills deles nessas videoaulas. E aí depois eu pensei, ok, eu acho que eu estou pronta para tentar.
Só para me ambientalizar, ok. Sei como é que é a prova, já vi explicações dos professores. Agora, como sou eu de fato fazendo essa prova? E aí, nesse caso, eu sei que muitas pessoas compram os materiais que o próprio CELPIP vende no site deles, que são vários simulados, tipo, tem um combo de 10 simulados por, sei lá, $40, $60. Eu nem sei, eu tô só chutando um número aleatório. Mas eu, particularmente, eu só botava no YouTube. CELPIP Mock Test Listening. Porque, infelizmente, só tem como a gente achar simulados de fato do listening, do reading e do speaking. Tipo, esses dois, tipo, listening and reading, você tem como ver o gabarito. Então, você tem uma noção maior se você foi bem ou não, porque depois você vê o gabarito e vê quantas questões você acertou. Mas o speaking and writing já é diferente, né? Porque ninguém vai estar assistindo você e vai avaliar, você foi bem nessa parte, você foi ruim nessa parte, você precisa melhorar isso. Não existe esse feedback. Então, mas de qualquer forma, eu botava ainda listening and writing só para eu ver a questão e praticar também sozinha. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia. Eu abri um Excel, mas na verdade é no Google Sheets, e eu colocava o score que eu tirava, baseado no quanto eu tinha acertado, a data que eu fiz o teste. Então, como vocês podem ver, eu comecei dia 8 de maio, aqui tá invertido, tá? 8 de maio, e eu botava o link que eu fiz o simulado, só pra, assim, rastrear, né? Tipo, ter um controle. Aí o listening, a mesma coisa, então eu conseguia colocar a nota que eu tinha acertado. E aqui o writing eu só botei mas na verdade eu tinha feito mais. O speaking eu também fiz alguns, só não coloquei aqui, não sei porquê, mas eu botei mais o reading e o listening aqui. Como eu trabalho full time aqui, eu não consigo estudar todos os dias, eu não consigo dedicar meu tempo da mesma forma que eu tinha me dedicado quando eu tinha estudado para o IELTS, que eu tinha tido também pouco tempo para estudar, mas eu não estava trabalhando, então era muito mais flexível. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar de madrugada, por exemplo, então eu podia naquela época, hoje em dia eu não consigo tanto, então eu diria que eu estudava, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, a maioria das vezes nos meus dias livres, nos meus tempos off. Então, não conseguia me dedicar tanto assim, tipo, todos os dias fazer um simulado. Eu até tentava. Algumas semanas eu consegui, tipo, sei lá, umas 2 semanas eu consegui fazer, tipo, pelo menos 4 vezes por semana. Outras, sei lá, fazia 2 vezes. E eu nunca conseguia fazer o simulado completo, sabe? Eita, tremi, desculpa. De começar pelo listening, depois reading, depois fazer acho que é o writing e depois speaking. Eu não, sei lá, eu acho que eu só fiz isso uma vez e foi bem perto da prova. De resto eu fazia assim, hoje eu vou fazer o listening. Hoje eu vou fazer o reading, vou fazer o writing, porque a pessoa é cansada, né? Trabalha, chega em casa, não quer estudar. Então, era o jeito que eu conseguia fazer. E aí, como eu falei pra vocês, o listening e o reading, eu conseguia ter um feedback através dos gabaritos no final da prova, que eu as provas que eu achava no YouTube para poder fazer. O writing, eu comecei a fazer, o jeito que eu tive o feedback foi, sabe o chat de GPT? Pronto. Eu começava a digitar lá no chat de GPT falando assim, eu fiz esse essay, esse texto, pro CELPIP, por favor, avalie de acordo com o CELPIP. Aí eu mandava a questão primeiro e mandava a minha versão e ele corrigia. Gente, eu fiz isso várias vezes e deu super certo. Às vezes eles falavam, você tirou 10, você tirou 11 no seu writing. Às vezes aparecia, você tirou 6. E aí eu perguntava, tá, como é que você escreveria esse texto baseado nessa questão? E aí eu também via a versão do chat. Então era muito legal, assim, porque eu consegui aprender alguns links, sabe como é que a ideia era desenvolvida pelo chat. E assim, não vou mentir, eu sei que a gente tem que se valorizar, assim, os humanos,
e tudo mais, mas eu confiava muito no robô, tipo, ah, beleza, se o robô tá falando que é melhor escrever assim, então tá bom, vou tentar reforçar mais na minha mente de fazer assim. Então, o writing, por mais que é difícil avaliar, eu acho que o ChatGPT é perfeito nisso, então é uma boa forma de você aprender algo e, sabe, aprender com os robôs mesmo. Porque eu sei que o ChatGPT muita gente usa para, tipo, de uma forma mais cômoda, tipo, para salvar tempo e não precisar fazer nada. Mas também tem outras formas mais produtivas de usar o ChatGPT. E eu acho que fazer isso com relação ao CELPEP, o grading, é uma boa forma de fazer isso. Já o speaking, eu só gravava mesmo a minha voz e depois escutava e eu mesma dava o meu próprio feedback de, ai, essa parte não ficou legal, essa parte não ficou legal, não sei o que, ficou bom isso, ficou bom aquilo. Então, foi mais, assim, autoavaliação, porque eu não me sinto confortável compartilhando com ninguém meus áudios. Então, infelizmente, eu mesma tive que ser a minha avaliadora. E, gente, de verdade, eu estava com medo do speaking do CELPEP, por incrível que pareça. O meu speaking foi mais alto do IELTS, mas eu estava com muito medo do speaking do CELPEP por alguns motivos. Primeiro, porque pelo que eu estava vendo nas aulas, nessas videoaulas do CELPEP, eles contam muito, além de fluência, assim, como você falar, pronúncia, se a gramática tá certa, eles também contam as ideias, tipo, quantas ideias você falou nesse curto período de tempo, que geralmente é 1 minuto ou menos, quantas ideias e a profundidade, tipo assim, se você só citou, se você desenvolveu. Aí eu fico, meu Deus do céu, é muito mais complexo do que o IELTS, na minha opinião. É mais difícil, era mais difícil. Hoje em dia eu não sei se eu acho mais difícil. Mas pra mim, quando tava estudando, a estrutura da prova eu fiquei, nossa. Ainda mais porque são 8 partes do speaking. Então, pra mim é cansativo, tipo, ter 8 partes. Uma das partes é sobre dar conselho de acordo com uma situação. Então, eu fico assim, ai, gente, eu sou tão ruim de dar conselho. E eles, tipo, contam quantas ideias eu dei nesse conselho, se faz sentido, se tem fundamento ou não. Então, eu comecei a ficar um pouco desesperada com a parte do speaking, não vou mentir. Então, para resumir essa parte do meu plano de estudos, resumidamente, eu fiz um calendário de estudos. Eu botava, sei lá, nas terças, já que eu largo, sei lá, 3 da tarde do trabalho, eu vou estudar o listening. Amanhã, que eu largo tal horário, eu vou estudar reading. Então, se você tivesse foco, vai ser perfeito. Segundo, eu registrei todas as minhas notas que eu tirava no simulado na folha, no spreadsheet, que você pode usar o Excel, por exemplo, para poder fazer uma planilha dessa. Terceiro, eu usava o ChatGPT para poder praticar o meu writing. Então, eu mandava o meu texto para o ChatGPT, mandava também a questão para poder entender se eu fiz um bom trabalho ou não. E depois eu perguntava para o chat, ok, como seria a sua versão dessa questão? E, além disso, eu explorava muito o canal do próprio CELPIP e também acessava os canais no YouTube que eu achava aleatoriamente que proporcionam eles postam os simulados no YouTube. Pronto, agora vamos falar sobre o dia da prova, que eu estava muito nervosa. Primeiro de tudo, eu levei meu passaporte como documento, não imprimi nenhuma confirmação, só mostrei pelo meu e-mail mesmo, assim, do meu celular, mostrei aqui, ó, recebi esse e-mail, enfim, só precisei disso. Quando a gente entra na sala, primeiro a gente não escolhe o computador, são eles que já colocam, já é pré-estabelecido qual é o número do computador que você vai usar para a prova. Graças a Deus eu sentei no cantinho da sala, então eu não estava entre 2 pessoas. Aqui eu acho que ia me distrair mais. Não vou mentir que eu estava preocupada com o listening, além do speaking. Eu estava preocupada com o listening porque foi a minha menor nota quando eu fiz o IELTS. Eu tenho esse problemazinho de... Eu entendo o que as pessoas falam e tudo mais, mas quando eu tô sob pressão e quando eu só tenho que escutar,
eu acho que eu me atrapalho. Então, eu sinto que eu preciso melhorar o meu método de estudo pro listening. Não vou mentir. Além disso, eu sabia que eles dão uma folha de papel para você fazer suas anotações do listening, por exemplo, ou do speaking. Algo que você precisa se preparar antes de responder as questões. A minha letra é grande e quando eu tô sob pressão, eu escrevo de um jeito assim muito desorganizado, que eu preciso de muito espaço, eu não consigo fazer anotações muito organizadas, não. Então, eu sabia pelos meus testes que eu tenho feito aqui que eu uso pelo menos 4 páginas para fazer a anotação do CELPEP. E os meus amigos tinham dito que eles dão uma folha. Eu já fiquei, meu Deus, uma folha não vai ser o suficiente. Então, eu já tinha dito para a mulher desde o começo, falando assim, olha, só para avisar, eu já tinha feito simulados e eu sei que eu preciso de muito mais do que uma folha. Eu preciso pelo menos de umas 4, 5 ou 6. Ela fez, tá certo, não se preocupe, só levante a mão assim, que eu vou saber que você precisa de mais folha e eu vou trazer folha para você. Eu, beleza. No começo, ela já me deu 2, porque ela já sabia que eu já tava desesperada. Aí eu, beleza. Gente, eu escutava o listening. E quando eu via que eu já tava terminando as páginas, eu já fazia assim, desesperada. Porque às vezes eles não prestam atenção. Tipo assim, sabe esses examinadores que ficam assim, não é examinador, esse povo que fiscal de prova, né? Às vezes eles ficam distraídos e tal, porque é muito entediante. Então eu ficava morrendo de medo da pessoa não me ver a tempo e eu tá perdendo a questão. Então eu já ficava tipo. Mas eu acho que o menino do meu lado, ele me odiou, porque eu ia ficar muito distraída se alguém do meu lado tivesse assim. Mas eu vou dizer pra mulher que eu precisava de mais coisa. Então, se ela preferiu me dar de pouco em pouco, aí já não é mais culpa minha, porque foi avisado. Mas tá, como foi a minha prova? Do listening, a parte do listening. O listening eu não achei difícil. Eu achei, tipo assim, ok, é o mesmo nível das provas que eu tinha feito em casa, então não achei nada, assim, de outro mundo, muito diferente. Não achei. Porém, eu não sei se você já sabe, uma das questões é anulada. Sempre. Não sei se é sempre, mas geralmente uma questão é anulada. Para eles anularem uma questão, uma questão que eu falo assim, uma parte do listening é cancelada. Para essa parte ser cancelada, eles repetem, não com as mesmas questões, mas a mesma parte, o mesmo modelo. No meu caso, a parte que foi repetida foi a do vídeo. E a do vídeo é uma das partes mais difíceis. Então, quando eu terminei um vídeo, respondi as questões e pulei para a próxima parte, veio o vídeo de novo. Eu já fiquei, meu Deus, já vai ter aquele desespero. Me lascou. Mas fiz de novo. Mas uma coisa que eu aprendi na prova, que eu não queria ter aprendido na prova, eu lembro que no próprio canal do CELPEP, os examinadores falavam assim, no vídeo você não precisa de fato decorar o nome dos personagens. Tenta decorar pela peça, tipo assim, a menina tá vestindo o vestido verde. Então, tenta identificar mais pela cor da roupa, alguma coisa que te faz, de fato, lembrar da pessoa. E eu sempre fiz isso, tipo, sempre quando eu via um vídeo, eu botava, sei lá, camisa listrada, verde, azul, eu botava qualquer cor de coisa, principalmente de roupa. Porque foi assim que eu tinha aprendido nas videoaulas do CELPA. Quando foi na prova, apareceram os nomes. E não fala assim, sei lá, Mariana, a do vestido verde. Não. Só falou o nome da pessoa. E aí, como é que você pensa nisso, se é um vídeo com 3 pessoas e tem nomes que são unissex? Então, você não sabe se é um homem ou se é uma mulher, ou, por exemplo, se fala o nome de uma das mulheres, sendo que no vídeo tem 2 mulheres, então... Isso eu me senti prejudicada, não vou mentir, eu fiquei estressada de caramba, me lasquei, porque eu tive que chutar algumas questões, eu sabia mais ou menos o contexto lógico, mas para mim foi difícil isso, de ok, mas quem é essa pessoa aqui? Eu comecei a ficar nervosa. Mas respirei fundo e segui em frente. Fui pro reading. Terminei a prova relativamente rápido, assim. Enquanto as pessoas ainda estavam no listening, eu já estava no reading. Enquanto as pessoas ainda estavam no reading, eu já estava no writing. Enquanto a maioria das pessoas estavam no writing, eu já estava no speaking. Se eu não fui, sei lá,
a primeira pessoa a ter terminado a prova, com certeza eu fui, tipo, terceira ou quarta pessoa a terminar. Segunda, terceira ou quarta, eu diria. Foi muito rápido que eu fiz comparado ao povo que estava lá na sala. Vamos para a parte do reading. O reading, eu tava lidando bem com a primeira parte, tudo de boa, foi tudo certo, eu tive tempo suficiente para ler o enunciado, ler o texto, responder, depois checar minhas respostas, tava dando tudo certo. Veio a segunda parte. A segunda parte é sempre um enunciado, e aí a questão desse lado é um enunciado, tipo um panfleto, alguém vendendo, sei lá, ar-condicionado e mostra 3 valores e mostra o preço de cada um, o custo-benefício. E as questões geralmente são: a primeira parte é um e-mail da pessoa que está vendendo esse ar-condicionado, e a segunda, sei lá, por exemplo, estou dando o exemplo do ar-condicionado. E a segunda parte é a pessoa respondendo esse e-mail. Então, você tem que sempre preencher as caixinhas com as alternativas que tem lá para que completa o e-mail. Gente, eu nunca tive problema com essa questão quando eu fazia simulados. Nunca, 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 nunca. Sempre entendi muito direitinho. Não era o tipo de questão que eu tirava, que eu me prejudicava, que eu perdia pontos. Gente, a minha prova foi difícil essa parte, não vou mentir. Foi nessa parte que eu pensei, me lasquei. E aí, por que eu achei isso? Essa parte do anúncio, eu não estava entendendo o que é que eles estavam vendendo. Se eles estavam vendendo planta, se eles estavam vendendo conhecimento, tipo assim, um curso, ou se eles estavam vendendo um vaso, ou, como é que fala, soil, tipo terra para planta, sabe? Eu não sabia o que eles estavam vendendo. Gente, eu li umas 3, 4 vezes, sabe? Tipo assim, calma, Mariana. Liga de novo. Não entendi. Calma, Mariana. Eu fiz isso umas 3 vezes. E eu não consegui entender. E eu, por causa disso, por fato de eu ter lido várias vezes, eu acabei não tendo tempo de responder as questões direito. Então, para mim, foi difícil, porque eu tive que chutar várias questões. E assim, eu geralmente leio as questões primeiro e depois eu vejo o enunciado. Mas eu tinha lido as questões, eu já tava assim, ok, não sei se entendi, vamos pro enunciado. Fui ver o enunciado, piorou, não entendi nada. Então, a partir desse momento, eu pensei, nossa, calma, Mariana, respira, segue. Fui para as outras partes. Uma das partes mais difíceis é quando tem um texto acadêmico, científico, com a marcação dos parágrafos, e depois você tem que linkar a questão com um parágrafo. Ah, isso aqui fala em tal parágrafo. Ou talvez não tenha nenhum parágrafo. Essa é a questão mais difícil e a questão que eu geralmente perdia pontos quando eu fazia simulados. O meu texto foi difícil, mas já para sobreviver. Eu, beleza, terminei, passei, apertei next para ir para a próxima parte. O que apareceu? Vocês lembram que uma parte é anulada. E uma das partes foi essa. Aí apareceu outra questão no mesmo estilo, e essa outra questão, quando eu vi assim, eu acho que também é muito psicológico. Eu pensei, caramba, me lasquei, que apareceu de novo. Deu meu melhor, não entendi nada de novo. Não entendi nada da bailarina que fazia apresentação no mundo, tipo, eu entendi o contexto geral, mas eu não estava conseguindo conectar as questões com os parágrafos. Então, isso também me prejudicou muito no reading. Mas segui em frente e fui para a parte do writing. Então, eu tava tentando não me abalar, de pensar assim, poxa, já era, lascou, vou só terminar essa prova e pronto, acabou. Não, eu tentei não me desmotivar em nenhum momento, mesmo sabendo que eu tinha me lascado nessas partes. E aí fomos pro writing, a questão, tipo assim, eu tinha treinado mais, não vou mentir, e-mails falando sobre reclamações. Mas a minha prova era, na verdade, a questão do writing an email era sobre você procurando um emprego. Então, assim, vamos supor que você acampou num parque, aí você conheceu os staff lá, e aí a equipe desse parque falou que eles estão procurando alguém para a equipe e você está interessado em aplicar para a vaga.
por favor, escreva essa situação, tipo, se ofereça para a vaga. E aí eles falam assim, diga por que você quer trabalhar nesse lugar, diga suas experiências prévias, enfim, blá, blá, blá. Por mais que eu tenha me preparado muito para a parte para uma questão que fala sobre reclamação, tipo, mande um e-mail reclamando sobre o serviço, sobre a sua experiência num restaurante, digamos assim, eu estava confortável com essa parte de mandar e-mail, porque é parte do meu trabalho. Eu mando e-mail, assim, vários e-mails todos os dias. Então, mesmo que seja algo que eu não estava tão preparada para a prova, ainda assim, querendo ou não, a gente aplica muito para as vagas aqui de emprego no Canadá, né? E segundo, eu trabalho muito mandando e-mail no meu ambiente de trabalho, então eu estava confortável de qualquer forma. Então, mandei o e-mail, tive tempo de revisar, de reescrever, se precisasse consertar uma parte, então eu fiz com muito mais confiança. A segunda parte foi sobre pesquisa, a questão era alguma coisa assim, você trabalha num restaurante, e eu estou fazendo uma pesquisa para saber se os funcionários preferem ter farda no ambiente de trabalho ou se eles preferem usar roupas deles próprias, mas tem que ser branco e preto. Então, o que é que você acha? Você acha que os funcionários precisam usar farda ou não? E aí eu escrevi, e parte do que eu escrevi é sobre a minha experiência no meu ambiente de trabalho. Assim, lá no trabalho eu não uso farda, algumas pessoas têm que usar, dependendo da posição. Na minha posição não preciso usar farda. E por causa disso, eu tenho alguns coworkers que não se vestem, digamos, apropriadamente. Então, baseado na minha experiência, eu consegui desenvolver de uma forma muito confortável esse survey, que é um texto mais formal. Então, para mim, foi tranquilo também fazer o writing. Eu comecei, sabe, relaxadinha. Ai, tá dando certo. Por último, foi o speaking, que nem eu falei pra vocês, eu tava muito nervosa. Nossa, eu tava muito nervosa pra fazer o speaking. Porém, deu tudo certo também. Eu fiquei bem confortável. Gente, não vou mentir, criei várias fanfics na parte do speaking. Eu não tinha tempo, por exemplo, no speaking tem a parte de preparação, eu uso mais ou menos 30 segundos e depois dá o tempo de você falar mesmo, aí varia, tem questões que você vai ter que falar por 1 minuto e meio, vai ter questões que você vai ter que falar só 30 segundos, outras questões você vai falar só 60 segundos. E esses 30 segundos de preparação é o tempo que você tá lendo a questão plus o que você planeja escrever. Então, os papéis que eu falei para vocês que a mulher dá, você também pode usar para fazer suas anotações com relação ao speaking. Como eu sou uma pessoa que eu leio mais devagar as coisas, eu sabia que eu não ia ter tempo de escrever. Então, tipo assim, eu usei meus 30 segundos para ler a questão. Não tava, tipo, muito preocupada em escrever. Então, eu só me preparava, ok, e eu já falava tudo que tava no meu cérebro. E aí, eu trabalho, no meu ambiente de trabalho, eu falo muito no telefone. Então, eu sempre tava, tipo, meio que fingindo que eu tava no telefone, falando com as pessoas. E deu certo essa estratégia, graças a Deus. Não sei como eu sobrevivi. Para mim, eu consegui lidar muito melhor com a minha prova do CELPEP do que quando eu estava fazendo em casa. Eu não estava praticando muito o speaking em casa, por mais que eu estivesse com muito medo do speaking, mas porque eu não estava satisfeita com a minha performance toda vez que eu escutava as minhas gravações, e isso meio que me sabotava, sabe? Eu ficava, nossa, ai, não vai dar certo, não sei o quê. E eu não queria me sabotar, então eu preferia não praticar, apesar de que esse não é um conselho que eu dou. Principalmente se você não é tão confiante no seu speaking. Eu tenho muita confiança no meu speaking, eu só tava nervosa com esse negócio de dar, tipo, tantas ideias, 2 ideias, 3 ideias, não sei o quê. Aí eu ficava, ai, gente, tão nervosa. Mas enfim, vou falar do jeito que eu sei, do jeito que eu falo e o que dá na telha. Eu sei que esse vídeo tá muito longo, então vamos para a parte que interessa vocês, de saber quanto eu tirei no meu CELPEP. Bem, eu tirei 9
no meu listening, o que eu fiquei assim, uau, porque assim, o listening foi a minha menor nota do IELTS e dessa vez eu tirei a nota ótima, 9. Aí eu fiquei, meu Deus, não acredito, tipo, superei o meu medo, o meu receio. Reading, não foi uma nota ruim, mas não foi o suficiente, tirei 8 no reading. E assim, as pessoas geralmente, se você perguntar para qualquer um, as pessoas geralmente tiram uma nota muito maior no reading e no listening e tiram notas baixas no speaking e no writing. É sempre assim, ai, nossa, eu tirei, sei lá, 10, 12, 9, qualquer nota no reading, no listening. Aí que você vai perguntar a nota. Ah, quando você tirou no speaking, no writing, ah, tirei 8, tirei 7. Sabe? É sempre menor. No meu caso, foi efeito inverso. E todo mundo fica assim, Mariana, o que é que aconteceu? Tipo, os mais fáceis você meio que se lascou, tirou menos, e as partes mais difíceis, tipo, você tirou uma nota ótima. É, confuso, nem eu mesma sei. Quer dizer, eu sei, né? Eu, que nem eu falei pra vocês, a parte, o reading, eu me senti sabotada. Mas enfim, tirei 10 no writing. A maior nota é 12. Eu tirei 10. Então foi muito boa. Até eu fiquei, meu Deus, eu sabia que eu tinha feito um bom trabalho, mas sabe como você fica, nossa, foi tipo, foi bom mesmo, sabe quando a ficha cai? Porque, por exemplo, eu assisti esses vídeos do CELPEP, dos examinadores avaliando o writing skills das pessoas, e assim, tinham textos que eu achava maravilhosos, e eles falavam, ah, esse aqui é 8, a nota é 8. Eu ficava, gente, se esse texto é 8, imagina o meu, tipo, vai ser um 6, vai ser um 7. E não, foi 10. Ah, fiquei muito feliz. E o meu speaking foi 10 também. Eu fiquei, oh, meu Deus, que orgulho. Então, apesar de eu ter tirado 8 no reading, o que é uma vergonha, mas eu também não me julgo tanto porque a minha prova eu achei difícil, o meu reading. Eu tô com muito orgulho do meu writing e meu speaking. Então, tô de boa. Fiquei estressada no dia, não vou mentir não. Eu tava a ponto de matar um porque eu não tirei um 9, pelo menos, no reading. Mas hoje em dia eu fico assim, ah, gente, é isso. Faço essa prova daqui a 2 anos e vai dar certo. Agora que eu vou estar com mais experiência, vai ser bom. Então foi bom eu ter tirado essa nota assim, sem ter tanto tempo de estudar, de estudo. Eu não gastei dinheiro comprando cursinho de ninguém. Mas, que nem eu falei pra vocês, eu já tenho experiência, já tinha inglês, já tinha base em inglês. Aqui eu também falo muito inglês, então eu tava tipo assim, gente, vou gastar pra poder fazer esses cursos que a galera geralmente vende de preparatório pro CELPEP. Eu vou entender a prova na internet, porque a internet já tem muita coisa de graça disponível e deu certo. Então, eu vou deixar todos os links aqui na descrição dos canais que me ajudaram. E se você tiver alguma dúvida, comenta aqui. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ficou muito longo, meu Deus, desculpa. Mas tentei dar o máximo de informação possível, como eu sempre faço aqui no meu canal. E vejo vocês na próxima. Um beijo e tchau!